A gente deve também beneficiar, porque essa coisa de se colocar e de perceber a emoção do outro também ajuda na questão da empatia, né? Porque ajuda a criança, uma criança empática, né? É uma criança que tem amigos, né? Tem facilidade para fazer amizade. E essas são coisas que vão auxiliá-la no longo de toda a vida dela, né? Toda a trajetória dela. Então, por isso, invistam, sabe, em educação emocional. Quando as crianças são bem pequenininhas, né, o que nós temos, né, que fazer é comunicar para eles em frases bem curtas e, sobretudo, né, agir mais e falar menos. Porque se a gente não dá o exemplo, a gente não pode se esquecer que nós somos a principal fonte de aprendizado de uma criança. Sim, nós mães geralmente somos a maior fonte deles. Portanto, gente, o nosso comportamento, né, sempre tem que estar de acordo, em conformidade ao comportamento que a gente deseja da criança. Né? Então não adianta a gente querer um comportamento e fazer diferente. Quando já estão um pouquinho maiores, podemos começar a comunicar mais com os filhos de forma verbal. Mas é importante lembrar o momento certo. Por exemplo, no momento que a criança está fazendo aquela birra, né? Tá naquele chororô. Esse não é o momento mais adequado, e sim quando vocês estiverem tranquilos e relaxados. Então, nesse momento, depois que a criança se acalmar, podemos falar com eles e reforçar a importância de conversar, do diálogo. Porque como comunicar os sentimentos, né, explicar para a criança e de que forma podemos fazer, expressar eles, né? Mas qual é a real importância das crianças desenvolverem suas habilidades emocionais? A infância é considerada, sim, o melhor período para começar a ensinar e a exercitar a inteligência emocional. Uma vez que o quanto antes forem estimuladas habilidades que a envolvem, maior a possibilidade de se tornarem respostas naturais às situações mais variadas e principalmente frente aos desafios. Então, isso se torna muito mais fácil quando a criança é estimulada desde pequena a desenvolver esse tipo de habilidade. Dessa forma, gente, eu digo para vocês que os benefícios não se restringem ao momento em que os indivíduos são crianças. Mais uma vez, eu reforço isso, porque eles vão valer para toda a vida dos filhos de vocês. Já, né, que de uma forma bem geral, os adultos mais bem-sucedidos, os adultos mais seguros e felizes tiveram uma boa educação das suas emoções. Dito isso, vou falar algumas das principais vantagens da inteligência emocional para os pequenos. Vamos lá? Em primeiro lugar, ela propicia o autoconhecimento. E saber reconhecer as próprias emoções é o primeiro passo para aprender a controlá-las. O autoconhecimento é, então, dessa forma, assim, uma importante ferramenta para a criança alcançar a autorregulação emocional. O que é isso, né? É a capacidade de refletir, de pensar antes de agir, né? Então, ela consegue pensar antes de agir por impulso. A inteligência emocional diminui, né, gente, os níveis de estresse, porque não conseguir identificar, não conseguir comunicar e administrar os sentimentos acentua a carga do estresse infantil, né, podendo inclusive desencadear transtornos de ansiedade e até mesmo de depressão. Ela também ensina a lidar com os desafios e frustrações. Por quê? Porque as frustrações e as situações desafiadoras fazem parte da vida de todo mundo, não é verdade? E dos nossos filhos, consequentemente, também, porque eles vão se deparar em algum momento com elas. O que não significa que seja fácil lidar com elas, né, gente? Para as crianças, costuma ainda ser mais difícil compreender tudo isso. Por isso, pode ser que elas venham a reagir com choro ou com grito mesmo
caso ouçam um não, por exemplo, né? E é possível melhorar as relações interpessoais, porque a inteligência emocional, ela impacta diretamente nas relações da criança, seja com a família, né, com os professores, com os colegas, com os amiguinhos, né? Isso porque ela envolve, como eu disse anteriormente, o exercício da empatia. O que eu quero dizer com isso? De tentar se colocar no lugar do outro, né? De compreender as emoções que o outro está sentindo. Né? Então a gente fala tanto em empatia, né, na atualidade, e começa por aí, né? Então ela também ajuda a colaborar na resolução de conflitos. Sim, porque a vontade de alcançar a forma como o outro pensa e se sente em relação às situações colabora com a resolução dos conflitos. O respeito e a valorização da diferença contribuem para a diminuição da incidência, por exemplo, de bullying, de preconceito e de outras violências que a gente vê, por exemplo, no ambiente escolar. Sem contar que aumenta o rendimento, falando em escola, né? A inteligência emocional acaba aumentando o rendimento escolar, porque não existe inteligência cognitiva sem inteligência emocional. Assim, é mais difícil esperar, por exemplo, um bom desempenho escolar dos alunos que estão se sentindo ansiosos, estressados ou que estão convivendo uns com os outros de uma maneira conflituosa, né, gente? Por isso que eu associo sempre que a inteligência emocional auxilia, né, no melhor desempenho cognitivo também. Mas aí vocês vão me perguntar, mas eu quero ajudar a desenvolver, como eu faço? A educação socioemocional pode se dar de maneira muito simples, gente, com atitudes práticas do nosso dia a dia. Vou dar algumas dicas que vão auxiliar você e a sua criança, né? Que vai te ajudar a cuidar da saúde emocional do seu filho. E parte de algumas atitudes bem simples, né? Mas que são muito úteis, que a família pode adotar para incentivar e estimular a inteligência emocional da criança e também de adolescentes. Porque sempre, durante todo o percurso da vida, como eu disse, a inteligência emocional pode ser trabalhada. Então, primeiramente, ajude seu filho a identificar as próprias emoções. Antes de mais nada, os pequenos precisam aprender a reconhecer como se sentem. Vale a pena, gente, ensiná-los a nomear cada tipo de emoção. Primeiro, as emoções primárias, como raiva, alegria, medo, nojo, tristeza. Comece por essas emoções bem básicas, né? Algumas ideias para isso são contar historinhas, incentivar que ele se coloque no lugar dos personagens, brincar de descobrir a emoção por detrás de cada expressão facial ou do tom de voz e fazer perguntas a respeito dela. Por exemplo, fazer uma cara bem de alegre, né? Ai, que emoção é essa? Ou de triste, ou fingir que está chorando e pedir para eles irem dizendo que emoção é essa que está por trás. Durante as conversas, principalmente quando houver algum sentimento de tristeza, vale a pena ajudar a criança a nomear o que ela está sentindo. Porque quando um adulto reconhece determinada emoção, isso ajuda a criança a entender que não se trata de nada do outro mundo, que é algo que faz parte, né, da vida da gente. Por essa razão, entenda como desenvolver bons hábitos de comunicação com seu filho, de como é importante conversar com eles. Por isso, encoraje a comunicação, porque além de identificar, é necessário com o tempo aprender a verbalizar os próprios sentimentos. E isso só pode ser encorajado por meio de uma conversa, ou seja, por meio de um diálogo sincero e sensível. A criança precisa ter muita segurança no adulto que está ali do lado dela. Por isso, não adianta forçá-la a falar. E esse não é um bom caminho, né? Tem que ser através da confiança. Em geral, uma forma eficiente de desenvolver a comunicação emocional infantil é por meio
das artes, né? Às vezes a criança não consegue verbalizar, mas ela consegue se expressar através das artes, como a dança, o teatro, a literatura, o desenho, né? Enfim, através dos esportes também é um bom meio, né? Então, sempre incentive a expressão através dessas práticas de atividade, né? Bem importante. Elas se sentem à vontade, né? De exprimir, de se manifestar também. Quando ela tiver com sentimentos controversos, deixa ela falar, deixa ela expressar o que ela está sentindo. Um outro bom recurso é incentivar e estimular o trabalho colaborativo, né? Então, em casa ou na escola, é sempre possível propor o trabalho em equipe, né? Fazer atividades em conjunto, né? Porque permite nesse momento também a questão do diálogo, da empatia, que isso ocorra e que seja exercido livremente, né? Isso porque há um objetivo em comum que só pode ser atingido por meio de cooperação de todos da família, né? Que é manter uma casa organizada, né? Onde todos possam usufruir desse benefício. E não esqueça de algo que eu já falei, que eu vou seguir batendo nessa tecla, porque é muito importante. Em todas as aulas eu falo. Dê o exemplo. A gente sabe que as crianças aprendem sobretudo pelo exemplo. Então vale lembrar, gente, dificilmente elas terão atitudes de respeito com si mesmas e com os outros se não forem tratadas com igual respeito. Como é que vocês querem que elas se respeitem ou que tratem os outros com respeito se elas não se sentem respeitadas? Então evite acusações, os risos, né, deboche ou qualquer tipo de comentário que deixem elas envergonhadas do que elas estão sentindo, que deixe elas com vergonha de seus próprios sentimentos. O acolhimento e o exemplo são as palavras-chave. Lembre de favorecer também a autonomia da criança. As crianças aprendem muito com os adultos, mas é quando elas precisam lidar com os desafios sozinhos que o amadurecimento acaba acontecendo. Então, o estímulo das famílias e de vocês, mãe, a autonomia é que vai permitir que a criança desenvolva desde cedo a autoconfiança e a disciplina também. Às vezes a gente, sem perceber, super protege nossos filhos e isso não permite que eles tenham um bom desenvolvimento emocional. Ter um espaço para tomar as próprias decisões e lidar com os desafios sozinhos é muito bom para o amadurecimento emocional aconteça. Estimular a autonomia possibilita que elas desenvolvam também o autocontrole e a autoconfiança. E para desenvolver a inteligência infantil, emocional infantil, é fundamental que todos esses pontos sejam tratados de uma forma leve, de uma forma lúdica, né? Com criatividade e diversão, né? Então, as crianças associam as habilidades socioemocionais muito mais facilmente, melhorando a sua aprendizagem e proporcionando o seu desenvolvimento pessoal, quando isso é feito de uma forma, né, através de brincadeiras, né, de uma forma, através de uma conversa leve, né? Então, por fim, né, para finalizar, vale reforçar que quanto antes forem oferecidas oportunidades para que as crianças trabalhem as suas emoções, maior serão os benefícios para a sua vida. E quando eu falo isso, eu estou falando em curto, em médio e a longo prazo também.